Olá, pessoal, vão chegando aí, deixando um likezinho aqui na nossa live, compartilhando. Boa tarde, galera. Então, galera, boa tarde. Quem vai chegando aqui, vai curtindo a nossa live, vai compartilhando ela para que nós possamos chegar aí a mais pessoas, levando informação de qualidade, formação. Hoje nós estamos aqui recebendo a Márcia Soares, que é advogada, que é sócia da organização Temes, para falar sobre um tema que não só ele é relevante em relação à reflexão social que nós temos feito em relação à crise do coronavírus, mas também do ponto de vista estrutural da nossa sociedade, né? Ele explicita isso de uma maneira bem mais agudizada, que é a situação dos trabalhadores e trabalhadores domésticos do Brasil frente à crise do Covid-19, né? Que é uma questão bastante delicada e que a gente vê pouco isso sendo debatido aí ao longo das redes sociais neste período de intensa reflexão social. E para isso a gente convidou a Márcia para vir aqui conversar conosco. Quero agradecer imensamente a Márcia ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Márcia. Prazer, querida. Prazer estar contigo, Laura, que bom. E que bom tratar de um assunto desse. Esse assunto, sem dúvida, ele vai explicitar o que tem de mais discriminatório na nossa sociedade, uma profissão absolutamente precarizada. Acho que é absolutamente importante a gente tratar disso, tratar com a seriedade que merece. Então, hoje, pessoal, nós temos aí mais de 9 mil óbitos confirmados pelo Covid-19 no Brasil. É muito triste, assim, o quanto que esse número ele vai subindo de uma forma avassaladora, né? Cada dia o número de confirmações vai aumentando e nós vamos ficando menos sensíveis, a sociedade vai ficando menos sensíveis a essa realidade, porque deixa de ter um CPF e viram apenas um amontoado de números, assim, né? E nesse período todo, o que nós visualizamos é que as camadas mais populares, os mais pobres do país, têm sido os mais afetados, inclusive pela pauta econômica, né, da crise, por conta de quem tem que continuar trabalhando apesar das recomendações, por quem tem uma maior fragilidade nas suas relações de trabalho, por conta de ter uma maior dificuldade de acesso à própria renda básica emergencial, né, e ainda não conseguiu acessar a primeira parcela do benefício. Enfim, isso vai explicitando assim uma série de contradições que nós temos no nosso país, né? E no Brasil, hoje, nós temos mais de 6 milhões de trabalhadoras, em maioria, trabalhadores domésticos, né? Então, Márcia, como que essa realidade assim da crise do coronavírus ela impacta, digamos assim, de uma forma tão avassaladora nesse setor da sociedade brasileira? Olha, eu posso te dizer que ele é um dos setores, com muita tranquilidade, é um dos setores mais impactados por esta crise e, via de regra, pela maioria das crises do país. Esse segmento, essa categoria, que é a categoria das trabalhadoras domésticas, elas são 5,7 milhões de trabalhadoras domésticas, né? Em sua grande maioria negras, 60% dessas mulheres são negras, com baixíssima escolaridade, e não por acaso é uma das categorias mais precarizadas que tem, né? Nós temos hoje, para você, não sei se você tem esse dado, o trabalho doméstico
mais ou menos eles recebem, na média no país, elas recebem 92% do salário mínimo agora. Elas recebiam, em média, no último levantamento, elas recebiam 78% do salário mínimo. E um enorme índice de informalidade. Isso significa que 1/3 dessas trabalhadoras não tem carteira assinada, estão a desabrigo da lei. Então, você imagina que numa pandemia como o coronavírus, que vai impondo um processo de isolamento social, o que significa para mulheres que já não recebem, que já são precarizadas, que não têm vínculo trabalhista, o que isso impacta na vida delas. O que tem acontecido? Não é por acaso que a primeira morte registrada no Rio de Janeiro é de uma trabalhadora doméstica, que ela não entrou na estatística, é bom que se saiba. Por quê? Porque ela morreu com sintomas, ela não foi testada. Então, a primeira morte, que é de uma trabalhadora doméstica, não está na estatística, como a maioria delas. Não está na estatística. Essas mulheres, quando elas são jogadas para casa, elas têm duas alternativas, né? Ou elas foram para o isolamento sem salário, sem nenhum resguardo, porque 2/3 já não estão resguardadas pela lei, portanto, elas não têm sequer, não têm INSS, elas não têm como buscar benefício algum, já estão ao revés da lei, foram encaminhadas para casa e acabou. De outra parte, tem um outro segmento, que é o segmento do cuidado, que são das cuidadoras, que são trabalhadoras domésticas, que estão sendo, muitas delas estão em quarentena forçada com os seus empregadores, que, para não se sentirem ameaçados, estão impedindo que as trabalhadoras vão para suas casas, né? E tem uma outra parcela que permanece trabalhando e absolutamente exposta porque os empregadores não estão cumprindo uma das recomendações do Ministério Público do Trabalho, que é uma recomendação super recente, que foi depois do Covid, uma recomendação para o Covid, que é de flexibilizar os horários e os dias. Sequer isso tem acontecido, né? Então, elas estão expostas aos transportes coletivos, no horário de rush, enfim, estando em lugares com muita gente, sendo que o Ministério Público do Trabalho ele recomendou com muita clareza que os empregadores dispensem suas trabalhadoras domésticas com salário integral. E no caso da impossibilidade, que então flexibilizem os horários de trabalho, a permanência no trabalho, um dia sim, um dia não. Com exceção das cuidadoras. As cuidadoras, de fato, elas não são obrigadas a trabalhar, mas o empregador não é obrigado a pagar o salário. Não há sequer esta recomendação, porque eles precisam contratar outra pessoa. Mas, de fato, o que está acontecendo é quarentena forçada, né? Tem uma associação no Rio de Janeiro que a gente está atendendo, que é uma associação das cuidadoras, que, embora seja da categoria das trabalhadoras domésticas, elas têm uma associação à parte, porque os empregadores, muitos deles, são pessoas jurídicas, que estão chovendo denúncia, que a gente vem acompanhando junto com o Ministério Público do Trabalho, chovendo denúncia de quarentena forçada. E, assim, de outra parte, eles estão demitindo parte das cuidadoras e fazendo as que ficar em horário dobrado, trabalhando sem parar, 24 horas, sem turno. Né? Então, haviam 8 que se revezavam nos turnos, 4 saíram, ficaram 4 revezando. Essa é a situação assim, muito clara, é a face mais efetiva do que é a discriminação com as trabalhadoras domésticas no país. Não, esse retrato é exatamente isso, assim, né? Um retrato muito triste das condições de trabalho. Para quem está chegando agora, pessoal, nós estamos aqui recebendo a Márcia Soares, que é advogada, sócia da organização Tênis, aí uma organização comprometida com lutar pela igualdade de gênero. Né? Depois a Márcia pode nos falar um pouco também da atuação. Quem está chegando agora, peço mais uma vez para deixar o seu likezinho aqui, compartilhar nossa live para que ela possa chegar a mais pessoas. Né? Márcia, a gente tem feito uma campanha aqui do Multiplicidade, né, de solidariedade comunitária. Inclusive, desenvolvemos uma ação aí em parceria com a Tênis, dias, né, direcionada exatamente para as mulheres chefes de família, para as trabalhadoras domésticas. Né, e o que nós temos visualizado, assim, exatamente isso que tu falavas anteriormente. As que tiveram, digamos assim, a oportunização, vou usar esse termo de forma irônica, de fazer um distanciamento social, muitas não, os patrões não tiveram nenhum compromisso, né, com manter alguma, nem que seja uma parcela da renda.
que tinham ao exercer a função, né? Para quem não sabe, por exemplo, eu sou filha de uma trabalhadora doméstica, hoje minha mãe está aposentada, né? E o que a gente percebe, assim, são que várias, inclusive que não tinham carteira assinada, que eram diaristas, enfim, foram dispensadas sem nenhum tipo de ajuda, né? Sendo que isso não foi a orientação determinada. E na minha mente, assim, é muito difícil compreender, né, o quanto que isso, para mim, inclusive, dialoga com uma falta de humanidade, digamos assim, né, de visualizar o atual momento que a gente passa, assim. Porque, veja bem, se você não está exercendo, tendo benefício daquele trabalho, em decorrência de uma pandemia, né, de uma crise sanitária mundial, né, como que tu não tem um compromisso de estabelecer, digamos assim, ao menos eu não consigo pensar como que as pessoas não conseguem estabelecer um acordo de pelo menos parcela do valor, sabe? Me é incrédulo, assim. Então, foram muitas as famílias que nós pegamos, onde as mães são chefes de família, estão com 3, 4 filhos em casa e sem nenhum vínculo de trabalho, né? Ontem eu fiz uma live, ontem, eu fiz uma live aqui com a Manuela e eu estava relatando para ela que eu estava passando no centro e eu vi uma moça que estava conversando e ela pegou e disse assim, olha, entre morrer de coronavírus ou de fome, eu prefiro morrer de coronavírus. Então, eu vou seguir aqui trabalhando. Assim. Então, a perversidade das relações de trabalho no nosso país, elas ficam muito evidentes, né? Muito evidentes. Assim. Eu vou te dizer uma coisa. Quando tu fala que é uma face, que tu acha que é assim, que é uma coisa, que é uma desumanidade, eu vou ser obrigada a te dizer que isso é uma face muito, isso é muito humano. Isso é extremamente, isso faz parte de uma humanidade que submeteu parcela dessa humanidade à escravidão, porque não é por acaso que as trabalhadoras domésticas estão nessa situação, entendeu, Laura? Sabe? As mulheres que são dentistas não estão nessa situação, não é por acaso. É que o trabalho doméstico, ele é um resquício do trabalho escravo. Quer dizer, o trabalho doméstico realizado fundamentalmente por mulheres e por mulheres negras, quer dizer, a exploração desse trabalho é absolutamente naturalizada e ela vem da Casa Grande, da relação da Casa Grande com a senzala. E é precisamente isso. As trabalhadoras domésticas, quando são postas de volta para a senzala, é porque elas não estão sendo mais úteis na Casa Grande. Isso não é por acaso, isso é profundamente humano. Isso faz parte desta humanidade. E é com essa humanidade que a gente tem que lidar e é sobre essa humanidade que a gente precisa questionar. Não é por acaso. Isso é resquício da escravidão. Por isso que elas ganham, em média, no país, 90% do salário mínimo. As trabalhadoras domésticas do norte, por exemplo, elas ganham 42% do salário mínimo. Não é por acaso que não é formalizado. Nós temos lei para isso já. A Convenção 189 é de 2011, foi ratificada no Brasil em 2018. A PEC das domésticas é de 2013, é de ontem a legislação que equipara o direito das trabalhadoras domésticas ao resto dos trabalhadores. Não é por acaso. Né? Não é por acaso. São mulheres negras que vieram da senzala. E a senzala no Brasil continua, é o quartinho. Entendeu? É a senzalinha, é o quartinho. E no primeiro problema, abre a porta da Casa Grande e toca a senzala, entendeu? Tô fazendo, e essa alegoria, ela não é brincadeira, é isso, precisamente isso. Nós temos uma legislação mundial que é de ontem. Entendeu? 2011, o OIT aprovou a Convenção 189 em 2011. E o Brasil foi ratificar em 2018. Entendeu? Então, faz 2 anos. A PEC é de 2012. 2013 foi a primeira vez que a gente teve 30% de formalização no trabalho. Claro que nos últimos 2 anos a formalização caiu de novo, está a menos de 28%. E isto é reflexo de uma sociedade que é estruturalmente racista e misógina, inclusive. Né? Então, isso é resultado da nossa condição, de um patriarcado, de uma sociedade patriarcal, machista e racista, basicamente. Não, exatamente, explicita bem a estrutura, né? E o que é interessante, gente, é que nós percebemos isso, uma realidade, a gente está falando aqui da realidade do Brasil, mas o racismo estrutural, e ele se apresenta
nas facetas dos demais países frente à crise do coronavírus exatamente de forma muito similar. Inclusive, é um pouco nesse sentido que nós optamos por fazer um paralelo da América Latina e da África conosco do Brasil sobre a crise do coronavírus, para a gente poder também ter um câmbio, né, um pouco nesse sentido. Né? Conforme o vírus vai avançando, nós vamos percebendo também a forma como se dá a letalidade do vírus, né? E como que a população negra e as mulheres acabam estando mais vulneráveis. Seja, primeiro, pela vulnerabilidade já existente das próprias relações de trabalho, né? Seja pela vulnerabilidade estrutural da sua vida, né? Da sua condição social, né? E seja também pela exposição, né? Porque quem acaba organizando os grupos familiares, né? É quem, inclusive, num período como esse, acaba fazendo um acompanhamento dos ambientes de saúde, é quem acaba saindo para conseguir ter um extra, digamos assim, nesse período, né? Então, tudo isso vai computando, né, um cenário que fica bem explícito, e eu gosto de traduzir dessa forma, os níveis de cidadania que nós temos, né? E quais são as parcelas que têm a sua cidadania limitada, né? E as mulheres, especialmente as mulheres negras, né, são especialmente as mulheres negras, são o conjunto de cidadãos, de cidadãs que nós temos no Brasil, que tem a sua cidadania mais precária. Né? E isso fica nítido quando a gente pega um momento de crise como que estamos vivendo. E isso nos indica que as rotas de enfrentamento desse problema, elas precisam estar ancoradas nas questões de raça e gênero, né? A gente não pode enfrentar uma crise como essa da mesma forma, né? Precisam ter estratégias que levem em conta a raça e levem em conta o gênero. Você vai ver que você estava falando dessa coisa do cuidado, e tem um problema de rota de saída que a gente precisa pensar desde já. Acho que a Oxfam traz que 70% do trabalho de cuidado no mundo é realizado por mulheres. 70%. No caso das trabalhadoras domésticas, se nós vamos pensar em pandemia e nós vamos pensar em risco de pandemia, você vai ver que elas têm dupla possibilidade de contágio, porque elas fazem o cuidado na casa do empregador e elas fazem o cuidado dentro da sua própria casa, né? Então, elas têm duas possibilidades aí de risco. São mulheres que têm que a sua dupla jornada, ela repete o mesmo trabalho. Você pensa que sou advogada, eu tenho dupla jornada, como mulher quase todas, né? Tem dupla, tem tripla, eu tenho dupla. Tá bem, mas eu sou advogada, eu volto e vou ter uma jornada doméstica. A trabalhadora doméstica tem dupla jornada doméstica. Pode imaginar o que é isso? Dupla jornada, a mesma jornada e o mesmo risco, né? Ela é cuidadora. E aí você pega no meio de uma pandemia como essa, algumas questões que são bastante importantes de se perceber. Primeiro, que se você for ao posto de saúde, a Temis tem denunciado isso, nós estamos começando a trabalhar com isso. Você vai no posto de saúde, a primeira coisa que o posto de saúde perdeu, que não tem, são as contraceptivos, os remédios para as mulheres. Quem frequenta posto de saúde, a gente sabe muito bem que são as mulheres. Os postos de saúde hoje não estão equipados, não tem médico e não tem o que as mulheres precisam. Então, isso é uma coisa absolutamente importante, porque a primeira coisa que sai de cena são os serviços de apoio às mulheres, né? Eles estão todos hoje direcionados para os homens, para o coronavírus, para o atendimento da pandemia. Agora, boa parte desses equipamentos, eles serviam para atendimento das mulheres, eles não têm mais serviço de aborto legal. Já não tinha antes, agora muito menos. O Estado, por conta da pandemia, ele já estava retirado. Agora ele se retirou definitivamente dos equipamentos de atenção às mulheres em situação de violência. A violência dobrou, porque as mulheres estão dentro de casa com seus agressores, trancadas dentro de casa com seus agressores. Então, as rotas de enfrentamento dessa pandemia, elas precisam levar em conta a questão de gênero, e elas precisam levar em conta, sim, a questão de raça. Né? As mulheres negras, que são as trabalhadoras domésticas, que são a grande maioria do país, elas têm dupla possibilidade de risco. E a rota de saída é uma coisa que a gente precisa pensar, Laura, desde já. Por quê? Porque as mulheres são jogadas para dentro de casa, junto com seus agressores. Bom, estamos dentro de casa, basicamente.
Então, tem um mercado aí que arrefeceu, as mulheres foram para dentro de casa, como nas guerras, joga as mulheres para dentro de casa. O problema é que nessa estratégia de saída de dentro de casa, para disputar esse mercado, quem vai ser absorvido primeiro? Quem é que vai ser absorvido primeiro? A história nos mostra que os homens são absorvidos primeiro no mercado de trabalho. E as mulheres vão ser jogadas de novo lá para o cuidado, entendeu? Quem já tinha um pouco de ascensão vai voltar. Então, nós temos aí pela frente, um processo de crise no mercado de trabalho para as mulheres que a gente já precisa levar em conta. E a gente precisa levar em conta pensando em qualificação, pensando em estratégias de saída disso. E para as trabalhadoras domésticas, esse mercado ele vai se modificar e já está se modificando. Portanto, não é simples o que vem pela frente, pela automação. Primeiro porque tem uma classe média aí que se pauperizou completamente. E vai levar um tempo para poder, né, ter pessoas trabalhando para ela. Quer dizer, a Casa Grande tomou... Né, a Casa Grande não está tão grande assim. A Casa Grande diminuiu. Segundo, as pessoas estão se habituando a fazer o seu trabalho doméstico, entendeu? E entendendo que isso, bom, é possível fazer. Você não precisa ter um escravo em casa, porque era considerado escravo, entendeu? Então não precisa necessariamente ter um escravo. Você pode ter meio escravo, não precisa ser um escravo inteiro. E terceiro, porque tem automação. Quem tem dinheiro está comprando máquina, está comprando aquele negocinho que vai lá, que varre, entendeu? Então, esse mercado vai mudar também depois do coronavírus. Então, nós não temos um problema só agora. Nós precisamos pensar, se nós estamos pensando nas mulheres e nas trabalhadoras domésticas em especial, nós precisamos pensar numa rota de saída disso. Porque o mercado de trabalho, que já é muito ruim, 40% das trabalhadoras domésticas são diaristas. 40%. Fora a informalidade. 40%. Eu acho que esse ponto que tu tocaste agora, Márcia, eu entro nele e ele é muito central, assim, nesse debate do pós-pandemia. Tem uma coisa que é verdadeira, digamos assim, no discurso dos conservadores, né, é que nós vamos enfrentar uma crise econômica muito profunda e duradoura. Para quem, né? Crise para quem, né? Não, ela vai ser profunda e duradoura para todos, né? A questão é que nem todos estarão nas mesmas condições para enfrentá-la. E aí, quando tu falas exatamente isso das trabalhadoras domésticas, me fica assim exatamente essa reflexão. São 6 milhões. Né? Isso significa que uma grande parcela disso trabalha com a classe média. Né? Em algumas regiões, inclusive com a classe média baixa, em algumas regiões. Né? Sim, não. Trabalha muito mais precarizado. Então, são setores, né, que não vão ter condição de reabsorver essa mão de obra. Exatamente, precisamente isso. E essa é a questão mais grave, digamos assim. Né? Porque o dono do pequeno empreendimento que quebrou, que não vai mais reabrir, acabei de ver uma notícia agora na Zero Hora, aqui antes da nossa live, que a Lancheria do Parque, um lugar histórico do Bonfim, teve que demitir todos os seus funcionários e não sabe se pós-coronavírus vai conseguir reabrir. Né? E assim, os pequenos empreendimentos, essa é a realidade. Né? Uhum. Então, assim, o impacto, o efeito dominó, né, ele vai colocar que este tipo de mão de obra, ele vai ter que ser dispensado em grande número. Né? E eu não consigo ver uma outra maneira, né, para nós conseguirmos responder a isso se não for por uma ação do Estado para com este conjunto de trabalhadores, né? Não há uma outra forma da gente conseguir responder essa crise, porque ela é cavalar, né? Uma coisa vai impactando a outra, vai criando uma dimensão muito grande, porque é um contingente muito significativo de brasileiros que dependem, né, dessa mão de obra especialmente. Não, o Estado deveria chegar junto, ele precisa chegar junto, mas eu lamento dizer, este que está aí já saiu e não vai voltar. Não vai voltar. E aí, você voltando à coisa da categoria das domésticas, você vai ver que as trabalhadoras... Outra grande coisa da letalidade é que as trabalhadoras domésticas, elas têm mais de 60 anos, majoritariamente. Então, ela é uma categoria que nos últimos 20 anos ela vem envelhecendo. Isso é muito. Importante. Ela vem envelhecendo muito. A curva do envelhecimento é enorme. Né? Então, elas têm majoritariamente mais de 60 anos.
Elas estão entre 58, acima de 58 anos, né? Assim, a grande faixa é acima de 58, tem uma faixa grande ali entre 40 e 58, e vai diminuindo. Nos últimos 2 anos, isso inverteu um pouco, claro, por conta da crise, então as mulheres mais jovens voltaram, né, voltaram para nesse mercado doméstico, do trabalho doméstico, mas é uma categoria de mulheres velhas, mais envelhecidas, né, com mais de 60 anos, idosas, portanto. Essas mulheres não voltam para o mercado, não vão voltar. E elas têm um risco enorme, não só de contrair, mas elas são mulheres em situação de risco especial. E elas permanecem, as que permanecem trabalhando, que foi o caso daquela trabalhadora, se ela adquirir o coronavírus, a letalidade, a possibilidade de morrer é maior, né? Então tem uma letalidade bem mais alta. E é isso. E essas mulheres não vão voltar para o mercado. Entende? Precisa perceber o que significa nas suas mais amplas dimensões, seja do trabalho, seja da saúde, seja da violência, porque essas mulheres estão acostumadas a estar fora de casa, elas estão dentro de casa com seus agressores, seja da violência, seja da perspectiva de trabalho e da possibilidade efetiva e muito, muito forte de morrer. Então, assim, não é qualquer categoria, de qualquer categoria. Por isso que a Temis vem trabalhando com essa categoria há muito tempo. Ela é 14% de toda a mão de obra brasileira. Da ocupação formal das mulheres é do trabalho doméstico. Né? A maior fonte de renda das mulheres em situação, não é nem de vulnerabilidade, mas baixa renda, é a maior fonte de renda das mulheres do Brasil, de classe média para baixo. Entendeu? Então, é uma categoria muito expressiva, muito importante, e altamente precarizada. Né? Você estava falando aquela hora dessa parceria que a gente fez com vocês, a gente tem desenvolvido, vou falar um pouquinho disso, porque eu acho que é importante vou contar o que está acontecendo. A Temis tem um trabalho na América Latina, um trabalho de um projeto com trabalhadoras domésticas que ele é regional, ele envolve Brasil, Equador e Colômbia. E este trabalho tem no Brasil a parceria da FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que nem todo mundo conhece que existe, então é importante falar que existe uma federação, hoje liderada por uma mulher muito importante no cenário político, que se chama Luísa Batista, que é uma guerreira, é uma mulher de Pernambuco, uma guerreira que está à frente da FENATRAD, e ele envolve 22 sindicatos nacionais, com os quais a Temis já trabalhou num processo de fortalecimento, de empoderamento legal com os 22, agora nós estamos com um trabalho no Rio de Janeiro. O que a gente tem feito para essas trabalhadoras domésticas já no Rio, na Bahia, em Salvador, Recife, aqui pelo Rio Grande do Sul? A gente tem uma estratégia de ajuda humanitária, por óbvio, né, que são cestas básicas, de uma retaguarda de saúde, que tem kits de saúde, que foi uma das formas que a gente pactuou. Mas, mais do que isso, a gente está mantendo dessas trabalhadoras a recarga de celular. Essa estratégia também é adotada para as mulheres em situação de violência. Por quê? Porque se as mulheres não têm dinheiro para comprar cesta básica, muito menos para manter a recarga do celular. Os dados do Brasil indicam que menos de 30% das pessoas têm Wi-Fi nas suas casas. A população brasileira, majoritariamente, utiliza o Wi-Fi no seu celular. As trabalhadoras domésticas, portanto, por óbvio, porque não têm recurso, elas não têm Wi-Fi, têm celular. Se elas não estão conectadas, elas não têm nenhuma chance de pedir ajuda, se elas estão em situação de violência, elas não têm chance de ter informações sobre saúde, porque as informações hoje, todas, majoritariamente, vêm pelas redes, e elas não têm condição de se ligar entre si nem com seus sindicatos. Já é uma categoria que a gente tem uma enorme dificuldade de mobilizar, porque são mulheres que trabalham sozinhas, né, à mercê dos seus empregadores, então é muito difícil, e trabalham muitas horas, então é muito difícil do sindicato mobilizar mulheres. Por sua vez, não existem sindicatos patronais, então o sindicato das trabalhadoras domésticas não consegue fazer um acordo coletivo. E as sindicalistas, que são as dirigentes dos sindicatos, elas não são dispensadas para ser sindicalizadas como no resto das categorias. Quem é que vai pagar?
essa dispensa? O patrão de quem que vai pagar? Então, é uma categoria muito sensível, com enorme dificuldade de mobilização. Então, nesta crise, a gente mantém as recargas de celular, a gente mantém a recarga e cria grupos de WhatsApp. E ali são grupos que têm uma tutoria da Temis e tem a participação de uma das sindicalistas. Então, nós estamos fazendo grupos de 50 mulheres, né, no Rio de Janeiro, 50 no Recife, 50 aqui, aonde as sindicalistas podem manter uma relação, um diálogo, aonde a gente está fazendo formação em direito trabalhista e direitos humanos, através desses grupos, porque a gente faz a recarga, vai fazer até dezembro, e essa recarga está condicionada à permanência das mulheres nesses grupos. Então, assim, a gente tem aproveitado uma dificuldade, que é uma dificuldade real hoje, que é a do isolamento social, para tentar construir estratégias de diálogo com essas mulheres. A gente tem conseguido, né? E, através disso, fortalecer a FENATRAD e fortalecer os sindicatos. Então, é por esses grupos que a gente tem conseguido hoje dialogar e dizer, olha, tem uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. Nós fizemos um guia sobre o Ministério Público, sobre a recomendação, um guia muito acessível, muito fácil para as trabalhadoras domésticas, sobre perguntas e respostas com essas recomendações do Ministério Público do Trabalho. Esse guia vai para esses grupos. Então, ali elas começam a ter informações sobre seus direitos, sobre a violação dos seus direitos, enfim. Então, é importante que quem trabalha com essa categoria, e também com mulheres em situação de violência, se dá conta que a gente precisa tirar também, que se existe um isolamento social, a gente precisa fazer com que essas mulheres não estejam isoladas, pelo menos do ponto de vista da rede, da sua inclusão digital. A gente precisa manter essas mulheres conectadas, ou não há sequer possibilidade de pedir ajuda, né? Então, assim, eu acho que isso é um dos trabalhos que a gente vem fazendo, com ajuda humanitária, com as cestas básicas, é claro, e a gente tem entrado em contato com essas mulheres de uma a uma para poder fazer o cadastro, e a situação é lamentável. É lamentável. A gente tem acompanhado no cadastro, a gente pergunta se já tem sintomas de corona, se tem pessoas em casa que têm coronavírus. Esse contato, ele é frequente, semanal, de quinzenal, e é um horror a situação das trabalhadoras domésticas. Elas não têm o que comer, elas já têm parentes dentro de casa com coronavírus, elas não estão sendo testadas, elas não entram nessa conta, não estão entrando na conta das pessoas com coronavírus, e elas estão morrendo sem teste. A primeira morreu sem teste, não tá, ela está fora da estatística. Então, assim, é preciso que as pessoas olhem com carinho para essa situação. Olhem com carinho. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas a sua diarista, por exemplo, a Temis tem uma diarista. Nós estamos mantendo, por óbvio, a remuneração dessa diarista, que ia 2 vezes, ia de 15 em 15 dias. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente precisa manter a remuneração dessas mulheres. A gente precisa manter. Tá, não tenho condição de manter a remuneração da minha diarista, que ia toda semana. Bom, mantenha a metade. Eu também fiquei sem trabalho, ok, mas a gente são relações de solidariedade, de cuidado com outras mulheres, que a gente não pode abandonar. Às vezes a gente não se dá conta. Então é preciso que a gente se dê conta. Nossa, entendeu? A gente estava desenvolvendo uma campanha que parou, mas por conta desse isolamento, era uma campanha ampla, que a gente dizia, a trabalhadora doméstica da sua casa também tem direitos. Entendeu, Laura? A trabalhadora doméstica, a diarista da tua casa também tem direito. Então você precisa pensar nisso. Eu preciso pensar nisso. A Temis, a organização lá das mulheres negras, que tinha uma diarista, uma faxineira, precisa se lembrar disso. As diaristas que trabalham com a gente, a trabalhadora doméstica que trabalha com a gente também tem direitos. Então, é fundamental começar pela gente. Não, porque às vezes a gente fica fazendo discursos, inclusive tendo ações de ajuda, que são importantes, mas mantendo aquela relação ali, que ela completamente contraditória. Né? A gente não se dá conta, entendeu? Quantos escritórios de advocacia que estão aí, né, e que bom, fecharam, por óbvio, e não estão pagando as suas diaristas, a gente sabe disso. Importante. Oi? Agora voltou. Tua imagem ficou congelada, mas voltou. Eu estou aqui, permaneço aqui.
Então, é isso, assim, e é lamentável, assim, muitas já estão com parentes, com avós, com tios com coronavírus, sem atendimento médico, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem uma parceria com o coletivo de feministas PSI, da URGS, coordenada por uma companheira da URGS, que se chama Simone Paulon, e elas estão se dispondo a dar uma retaguarda em saúde mental também para as mulheres que estão nos nossos grupos, especialmente as que estão em situação de violência. E isso inclui as trabalhadoras domésticas que estão em situação de violência também, que são muitas delas, são mulheres, e tem sido uma ação bastante importante, assim, bastante importante. Que também é um exemplo que outras psicólogas de outros grupos podem adotar, que também faz muita diferença na vida das mulheres que estão em isolamento atualmente. Uma questão que a gente estava falando anteriormente ali, mas sobre a questão tu estavas falando sobre a questão da idade das trabalhadoras domésticas, né? Que inclusive tem a ver com uma década e meia de políticas sociais, que também permitiram certa mobilidade social das gerações subsequentes, né? Perfeito. Então, eu percebo, sei lá, minha mãe, por exemplo, trabalhadora doméstica da vida toda, eu e a minha irmã podemos estudar e ter uma outra profissão, né? Mas o que eu percebo também é que nesse pós-coronavírus, inclusive pela própria crise econômica, nós vamos ter provavelmente um aumento da oferta da mão de obra doméstica e uma diminuição da demanda pela mão de obra, né? O que leva a uma realidade de maior ainda fragilidade das relações de trabalho. A gente vai pegar uma gama que pôde, digamos assim, no período anterior, não estar trabalhando neste ramo e que estará disposta a trabalhar neste ramo pós-crise, mas a demanda também, a oferta de vagas, né, estará menor do campo, o que possibilita relações ainda mais frágeis de trabalho e valores mais baixos também de remuneração. Né? É o que eu vinha dizendo, e mais do que isso, porque a curva do envelhecimento, ele, nos últimos anos, por conta da crise, ele vem retornando, né? Então tem uma disputa do mercado aí por mulheres mais jovens, né? Um mercado que vai ser menor e um mercado que vai ser mais exigente. Então a gente precisa trabalhar com a ideia de qualificar esse trabalho também, né? Vai precisar qualificar, nós precisamos construir estratégia de qualificação desse trabalho, porque essa exigência vai ter, esse trabalho normal da diarista ali, o mercado vai diminuir muito, e as diaristas, elas são jovens, basicamente, hoje em dia, né, elas são jovens, e tem uma coisa do trabalho de volta, de novo, das mulheres negras, por quê? Porque elas são a maioria, elas são mais de 60%, porém, são a grande minoria das mulheres que têm o seu trabalho formalizado. Quem tem trabalho formalizado são as trabalhadoras domésticas brancas, em sua maioria. Uhum. Isso isso, a gente precisa saber disso. Nas diaristas, por exemplo, tá, 40% das diaristas são do trabalho é feito por diaristas. Agora, a hora de trabalho da trabalhadora doméstica negra é menor do que a hora de trabalho da trabalhadora doméstica branca. A hora de trabalho da branca está em torno de R$6. 6,9. A da diarista negra está em 4,5, 5 ponto alguma coisa. Então, aí também a gente vê com muita clareza assim, o que é a questão do racismo nessa categoria. Né? E isso vai se expressar depois. Se isso hoje é assim, quando nós vamos ver um mercado reduzido de trabalho e que vai exigir mais qualificação, as primeiras a ficar de fora desse mercado são as mulheres negras. Assim, eu não tenho, ou pelo menos do mercado formalizado e menos precarizado. Né? Quer dizer, o trabalho precário e informal já estão lá, vai permanecer assim. Mas Agora, a Mizera deixou um comentário aqui falando: imagino como deve ter aumentado o assédio e a violência com os trabalhadores domésticos durante a pandemia. A Márcia estava falando um pouco disso no início, né? De trabalhadoras que são mantidas em cárcere, que acho que essa é a denominação real, né? Cárcere privado. Mantidas em cárcere, impedidas de transitar para a proteção dos familiares dos seus patrões, né? E muitas impedidas de ver a família. Teve uma polêmica no Twitter, né? Que agora, quando está todo mundo da classe média em casa, as polêmicas se dão majoritariamente pelo Instagram. Aquela atriz, agora me fugiu o nome dela,
Isis Valverde, postou Uhum. logo no início da quarentena, e ela postou uma foto que ela estava indo passar a quarentena no seu sítio, com o seu filhinho, que deve ter 1 ano, 2 anos, né? E a sua trabalhadora doméstica. Não, daí apareceu no fundo a foto ela com o filho e a trabalhadora doméstica limpando, né, ao fundo. Aí os comentários da foto, claro que foram, né, vários comentários, tu tá fazendo quarentena, mas a tua trabalhadora tá aí. Aí ela fez um post explicando, né, dizendo o seguinte, que a trabalhadora quis ficar com ela. Por quê? Porque a trabalhadora tem uma família que mora longe, então ela quis muito ficar com ela para ajudar Claro. ela. Pode Uhum. até ser verdade, digamos assim, o Uhum. comentário, a justificativa dela. Mas, de fato, o que a gente tem, que fica nítido nesse processo, né, é que as trabalhadoras são incorporadas como propriedade, né, dessas famílias. Né? E isso faz com que elas tenham, inclusive, o seu direito de ir e vir limitado, uma compreensão da sua liberdade, da sua autoproteção também. Enfim, várias questões assim que ficam muito Eu vou evidentes. te trazer uma foto, eu vou te trazer uma fotografia pior que essa, tá? Essa aí também pode ser até que ela quisesse. Certamente ela quis ficar ali cuidando da outra porque ela não teve a alternativa de ir para sua casa com seu salário e com o cuidado de seus filhos. Se ela tivesse, entendeu? Quem vai deixar os seus Enfim, filhos correndo o risco de pegar um não, vírus no é Rio de óbvio, Janeiro, ela que voltar preferiu para ficar São comigo Paulo? porque ela quer ganhar salário, claro, Claro. entendeu? Óbvio. Agora, eu vou te dar uma cena, e isso foi denunciado não foi denunciado, trouxe à tona, né, pela Luísa Batista, que eu te falei que é presidente da FENATRAD, que foi logo no início da pandemia também, e isso é muito emblemático do que é a situação das trabalhadoras domésticas. Teve um casal desses aí que veio do exterior, né? E a Graciela, minha amiga, dizendo que é um amor, né? Os amigos vêm tudo aparecendo, tudo dá oi pra gente na live. Então, teve um casal que veio do exterior, desses daí, mesmo desse que a primeira mulher morreu. Teve uma reportagem da Rede Globo, de televisão, que entrevista o casal. Estavam os dois lá, uma trabalhadora, claro, no fundo, trabalhando, e eles disseram, não, sim, estamos aqui, não temos contato com ninguém, nós estamos completamente isolados, e nós não temos ninguém com contato com ninguém, está muito difícil. Ninguém estava trabalhando atrás. Entende? É o ninguém. Sabe? Eles disseram isso e a Rede Globo passou e ninguém disse coisa alguma. Entendeu? Nós fizemos, a Luísa Batista fez um negócio desse tamanho para a Rede Globo, nós fizemos, não adiantou nada. Mas é isso, eles estavam sem contato com ninguém. Absolutamente ninguém, porque é um ninguém que está trabalhando para eles. Entendeu? Era um ninguém, mulher negra, que estava lá, ninguém. Entendeu? De avental trabalhando para eles, e ninguém. É um pouco isso. E é contra isso que a gente tem que lutar, entendeu? É isso que a gente vem enfrentando diariamente. E eu acho muita, assim, solidez, assim, que a gente precisa fortalecer as organizações das trabalhadoras domésticas. São 7 milhões. A gente não consegue atingir 7 milhões, mas a gente consegue atingir as lideranças. A gente consegue fortalecer esse segmento. E esse é um segmento organizado, é uma categoria que sempre foi muito desprezada pelas centrais, inclusive, é uma categoria que nunca conseguiu recolher imposto sindical, porque ela não é exatamente reconhecida até hoje. Então, ela é uma categoria com muita dificuldade de se manter. Com muita dificuldade de se manter. É o que eu disse, as lideranças sindicais não têm quem sustente o seu trabalho. O que acontece? Elas são diaristas e são lideranças sindicais. Parte delas param de trabalhar e são sustentadas pelos filhos para poder fazer o seu trabalho de sindicalismo, o seu ativismo. Então, se a gente, para além de olhar para cada uma das trabalhadoras domésticas, que é muito importante, a gente precisa construir estratégias de fortalecimento da FENATRAD, de fortalecimento dos sindicatos. A gente precisa disputar alguns sindicatos, né? Alguns sindicatos, como o de Porto Alegre, por exemplo, a gente não teve acesso ainda. A gente trabalha com sindicatos de Pelotas, de Canoas, e o de Porto Alegre a gente não consegue ter acesso. E quem tem que disputar isso não somos nós da Temos, né? A organização das trabalhadoras precisa fazer isso. Agora, cabe a nós, a vocês especialmente, né, que são pessoas que estão na linha de frente,
buscar estratégias de fortalecimento desses sindicatos e dessas organizações. Nós estamos com o nosso projeto, nós vamos bancar uma remuneração básica para as sindicalistas que estão envolvidas diretamente no nosso projeto, pelo menos por 4 meses. Que elas também estão sem trabalho, elas também estão com uma enorme dificuldade de se comunicar, inclusive. A gente tem construído uma estratégia de, pelo menos para as lideranças maiores, fornecer o aparelho celular que comporte fazer uma live, por exemplo, um filmezinho, porque isso é importante para elas, que se mantenham conectadas com o resto do mundo, né, para poder manter o seu ativismo. Então, eu convoco a todas vocês que estão na linha de frente, os partidos políticos, as organizações, que olhem para essa categoria, que olhem para esse segmento e invistam na sua autonomia e na sua capacidade e possibilidade de manter o seu ativismo. Porque, fora isso, os trabalhadores domésticos não têm muita saída. Não tem, é complicado. Gente, nós vamos chegando ao fim aqui do nosso papo com a Márcia. Queria mais uma vez agradecer imensamente a disposição. A Márcia chegou hoje de viagem, ainda assim veio aqui falar com a gente. A gente tem feito um esforço assim, muito grande de tentar manter aqui para o público da nossa página um conteúdo qualificado assim, acerca das reflexões sociais, porque acho que toda crise profunda ela também é uma oportunidade, uma janela de oportunidade, digamos assim, né? No sentido da gente se repensar, da gente conseguir enfrentar as estruturas, da gente conseguir ter uma outra percepção sobre o que ocorre, né? Eu acho que o sentimento de desilusão que permitiu que aquele cidadão tenebroso assumisse a cadeira da presidência da República, aquele sentimento ele também vai no meio dessa crise identificando os limites, as contradições daquilo, o que aquilo representa, contra o que aquilo está, que é contra si, né? E eu preciso chamando na véspera dos Dias das Mães um churrasco, uma festinha. Eu vou te dizer uma coisa, que é uma coisa assim, eu preciso te dizer 2 coisas antes de ir embora, porque eu acho que são importantes para as trabalhadoras, mas essa que você está falando, a PEC das domésticas, ela teve o apoio de quase 100% dos deputados, dos parlamentares. Só um parlamentar foi contra o direito das trabalhadoras domésticas, que é esse senhor que hoje governa este país. Foi o único. Então, assim, isso é muito simbólico do que está acontecendo com a classe trabalhadora desse país. E a outra coisa que eu preciso dizer, porque é muito importante, nós temos um aplicativo, um app específico para as trabalhadoras domésticas que se chama Laudelina. A Laudelina foi a primeira mulher negra organizadora da Associação das Trabalhadoras Domésticas, em 1936 e ela era uma militante do movimento negro, uma ativista do movimento negro. A primeira associação foi em 1936, depois teve o Estado Novo, em 1946 ela retoma esse sindicato, ela era de Campinas, e a gente construiu junto com a FENATRAD um aplicativo que eu recomendo que vocês baixem ou divulguem para as trabalhadoras domésticas. É um aplicativo específico para as trabalhadoras domésticas, que tem muitas funcionalidades importantes, tem uma funcionalidade, uma aba que é só sobre direitos, tem uma funcionalidade, uma aba que é uma calculadora que ajuda de uma forma muito simples, só clicando e botando informações muito simples, as trabalhadoras domésticas fazer os cálculos do que lhe deve os seus empregadores, seja de hora extra, de 13º, no caso de uma rescisão contratual. A gente entende esses instrumentos, que este é o trabalho da Themis, como um facilitador de acesso à justiça. Não adianta as trabalhadoras domésticas terem direito ao 13º, a FES, se elas não sabem calcular, se elas não têm como exigir. E esse aplicativo ele traz uma aba de denúncia. Na questão da violência, por exemplo, da violência que elas sofrem, assédio sexual dentro do trabalho, tem um lugar ali que ela pode acessar diretamente o Ministério Público do Trabalho. Enfim, esse é o Laudelina, acho que vocês estão vendo aí. É muito simples de baixar, tem uma funcionalidade que é uma comunicação entre elas podem identificar num raio de 600 metros ou quilômetros, eu não sei bem,
outras trabalhadoras que estejam baixando o aplicativo e se conectar em rede e conversar entre elas. Então, esse é um instrumento muito importante de acesso, efetivação dos direitos das trabalhadoras domésticas, de efetivação dos seus direitos de acesso à justiça. Então, a gente vem divulgando e espero que vocês nos ajudem a divulgar este aplicativo para que as trabalhadoras possam baixar e ter eles no seu celular, tenham também acesso aos seus direitos. Eu não podia terminar esse nosso diálogo sem dizer isso e pedir que vocês nos ajudem a divulgar o Laudelina. Importante, gente, que tanto o link aqui da página no Facebook do Laudelina, quanto o guia que a Márcia citou antes para as trabalhadoras domésticas sobre o coronavírus, vai ficar aqui no Facebook, né? Então, nos comentários, vocês vão poder acessar. Quem está vendo essa live aqui depois que ela já não estiver mais ao ar, vai poder ver aí nos comentários, poder acessar o documento. Então, ali vocês podem entrar também no site da Temis, que é temis.org.br, aqui colocaram aqui o link também, e vão poder ir atrás dessas informações. Isso é bastante importante, né? Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez a Márcia, agradecer ao público que ficou conosco hoje, né, que estão compartilhando aqui os nossos conteúdos. Dizer que semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter um grande debate com a Hermínia Maricato, também aqui, debatendo o desafio dos municípios frente à crise do coronavírus. E amanhã nós vamos ter um debate, vou aproveitar aqui também já para divulgar, sobre a realidade das mulheres e do HIV, né, dentro da crise do coronavírus. Deixa eu achar aqui para passar direitinho a informação. Então, amanhã nós vamos estar debatendo aqui mulheres e HIV frente à crise do coronavírus com a Marcela Usina, que é da equipe de coordenação regional do Movimento Latino-Americano e Caribenho de Mulheres Positivas. Então, é um debate muito importante. Nossa ideia aqui na página é a gente conseguir dar luz àquelas reflexões e temas que os outros canais aí não mostram, né? Acham que a grande política, o centro da política são outras questões e que debater as implicações econômicas, etc., não envolve esse conjunto de questões que nós estamos debatendo, e envolve sim, né? Envolve na sua complexidade. Então, queria agradecer mais uma vez a Márcia, agradecer a galera. Um prazer. Nos vemos aí durante os próximos dias. Perfeito. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.